Prontinho, agora vamos falar sobre esse carinha aqui, ó, tá? O famoso robozinho, tá? Robô, como vocês queiram chamar, tá? Ele é dividido em dois grupos, tá? Nós temos o grupo Power Pack, tá? É o grupo responsável por gerar pressão hidráulica, tá? E nós temos o atuador Pack, tá? Que é o equipamento responsável por transformar essa força hidráulica em movimento mecânico, tá? Movimenta um eixo na vertical e movimenta um outro eixo na horizontal, tá? É um pouco complexo explicar para vocês como é que eu posso falar para vocês como funciona o movimento desse eixo, mas é como se fosse um cilindro, tá? Um cilindro com duas câmeras, então eu libero o fluido de um lado e aliveio a pressão do outro, tá? Então eu consigo fazer esse movimento, tá? Vamos falar agora sobre o Power Pack, tá? O Power Pack nós temos reservatório de óleo, tá? Esse reservatório de óleo ele pode ser substituído, tem no mercado para comprar, não é caro, por incrível que pareça, tá? Agora esse líquido aqui, ele é um fluido, ele não é fluido de freio, tá? É um CS Speed, tá? Não adianta colocar óleo hidráulico, óleo de motor, óleo de salada, não adianta, tá? Tem que ser o CS Speed, custa de 110 a 150 reais o litro, tá? Aqui nós temos o acumulador de pressão, tá? Esse acumulador de pressão, como o motor, ele não seria, ele gera pressão, chega até, pelo menos eu fiz eu sou um pouco chato, eu gosto de, nos diagnósticos que eu faço, eu gosto de fazer alguns testes, para eu mesmo ter o meu banco de dados, para poder saber qual que é o limite da peça. Então assim, eu consegui tirar dessa bomba quase 60 bar de pressão, muita coisa, tá? O carro precisa de 36 bar, mínimo, 36 bar ele vai executar as funções normais de mudança de marcha, a 46, 48 bar, tá? É o máximo que ele vai chegar, porque tem um sensor de pressão, atingiu essa pressão, ele desliga o motor elétrico, tá? E cessa a alimentação de fluido hidráulico, tá bom? Esse fluido já foi acumulado, um volume grande já foi acumulado no acumulador de pressão, então a bomba, vamos dizer assim, eu reduzo o esforço da bomba, eu não deixo ela trabalhando com frequência, então dá tempo dela descansar um pouco, ela esfriar um pouco, tá bom? Não sei se foi esse intuito da engenharia, mas eu achei interessante. Apesar que eu acredito que a bomba não seria suficiente para manter um volume de óleo sobre uma determinada pressão, tá? Eu tenho que pressurizar um volume de óleo, tá bom? E depois eu mantenho esse reservatório sempre cheio, fica muito mais fácil, tá? Nós temos o motor elétrico, tá? Tem alguns amigos profissionais que acham que isso aqui é a bomba de óleo, mas não é. A bomba é essa aqui, ó. Tá? Esse carinha aqui que é a bomba de óleo, tá bom? Essa peça, esse motor elétrico, gira essa bomba de óleo e é alimentada com 12 volts, tá bom? Então, toda vez que você abre a porta, você escuta aquele barulhinho, toda vez que você trabalha as marchas, você escuta o barulhinho, é aquele sistema acumulando pressão de óleo para o funcionamento, vamos dizer assim, para o perfeito funcionamento do conjunto robótico, tá? Esse conjunto robótico, o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa força hidráulica, tá, em movimentos mecânicos, tá? Eu tenho dois eixos aqui, um eixo que se movimenta na horizontal e um eixo que se movimenta na vertical. O da vertical seleciona as marchas e o da horizontal engata as marchas. Empurra aquele cara que eu estava te mostrando ainda agora no outro câmbio, tá? Vamos dar um close aqui. Vamos ver se vocês... Tá, aqui é o chicote. Esse chicote aqui eu acredito que a Magnete Marelli forneceu para substituição, tá? Não, se vocês se depararem com esse tipo de resina, é um gel, eu esqueço o nome desse gel, que é um nome complicado, mas é um gel para não deixar a umidade entrar, não oxidar os pluguinhos que são de metal, tá? Nós temos dois sensores, tá? Um sensor, tá, de seleção de marcha e um sensor de engate de marcha, tá? Eles são intercambiáveis, eu posso trocar eles, tá? Sem problema nenhum. Eles são do tipo potenciômetro rotativo, é um TPS, para quem mexe com injeção eletrônica, um TPS, tá bom? Nós temos aqui, ó, duas válvulas, tá? Duas válvulas
que controla o fluxo de óleo. Essa válvula aqui ela não é on-off, ela tipo assim, ela tem uma propriedade de controlar a pressão de óleo, tá? Então ela não desliga e liga, tá bom? E essa aqui é de engate de marcha. Essa que vai fazer aquele movimento para frente e para trás na sua alavanca de marcha, tá? Você que não tem um câmbio EasyTronic, um iMotion, Dual Logic, tá? Essas duas válvulas aqui, deixa eu pegar elas por trás. Essas duas válvulas aqui, elas são válvulas de seleção, tá? Elas são do tipo on-off, tá? Elas, vamos dizer assim, elas movimentam esse eixo de seleção de marcha, tá? Esse é um dos eixos que dá para vocês verem. O outro está embaixo, mas não vou erguer agora não. Depois, qualquer coisa, se eu vier desmontar, se eu precisar desmontar esse componente aqui para fazer algum teste nele, porque também eu não vou correr o risco de montar esse câmbio e ter que tirar de novo. Então tem que ser feito um serviço bem feito. E vai uma dica para você que tem um carro desse. Não omitam informações, porque assim, vocês acham que vai ficar barato e não fica barato, tá? Fica até mais caro. Esse outro solenoide aqui, ele ajusta a pressão do óleo, tá? Ele é responsável pela embreagem do seu carro, tá? Eliminou-se o pedal de embreagem, então você tem essa peça aqui atuando a embreagem, tá? Aquele solenoide que eu mostrei para vocês, aquela válvula lá que eu mostrei para vocês, tá? Ela controla esse cara aqui, tá? Esse aqui é o rolamento de embreagem, tá? Esse é um sensor que funciona para calcular o desgaste da embreagem, a pressão que essa peça está da embreagem, faz um monte de cálculos aí legalzinho, tá? Tem até um sensor de velocidade aqui que, deixa eu achar ele aqui, tá aqui, ó. Esse aqui é um sensorzinho de rotação, tá? Ele indica para a TCU que o câmbio está reduzindo o movimento, então para ele a embreagem foi acionada. Então eu posso engatar as marchas, tá? O Rock me fez uma pergunta se a bomba, se o conjunto tem o poder de empurrar e puxar esse atuador. Não, tá? Esse atuador ele trabalha com o mesmo princípio dos carros antigos, tá? Ele só empurra, tá bom? O sensor é quem vai dizer a pressão, o contato que ele vai ter com aquele anel, aquela membrana de alavancas que a gente já conhece, tá? Então assim, uma vez encontrada, ela vai se adaptando ao desgaste da embreagem, tá? Um toque, tá? Uma dica. Se precisar fazer qualquer intervenção no volante, tirar material do volante, tá? Nesse tipo de caso aqui, não façam, tá? Isso aqui tem uma tecnologia, então ele sabe que o que pode acontecer, tá? Vamos ao que interessa. Ele pode pensar que a embreagem está com desgaste, acender a luz de anomalia do câmbio, sendo que a embreagem ainda está boa, e você vai ter que tirar a embreagem, tirar o câmbio de novo porque você vacilou, tá? Não tire nem 1 milímetrozinho desse volante, tá bom? E troquem, tá? Troquem, toda vez que você remover esse câmbio, troquem a embreagem e troque esse rolamento de embreagem, tá? A diferença desse sistema aqui, tá? Para o iMotion da Vox, é que nós temos um atuador, tá? Um atuador de embreagem externo, tá? Na parte externa. E nós temos esse sensor aqui, ele é linear, tá? Então ele é acoplado no próprio atuador, tá? Então, nesse caso do iMotion, você troca esse atuador hidráulico também, tá? A diferença entre eles é o seguinte: do iMotion e o Dual Logic, tá? A estrutura física é a mesma, disposição dos sensores, disposição das eletroválvulas é a mesma, tá? A única diferença do Dual Logic e do iMotion é só a atuação de embreagem, tá? O EasyTronic, ele aparentemente é diferente, é de outro fabricante, mas é a Magneti Marelli quem produz esses dois, tá? Ele só tem uma disposição dos sensores e atuadores de uma forma, vamos dizer assim, diferente. Ele não é, nem parece com esse aqui, tá? Ele é um pouco mais alto, tá? Mas a lógica de funcionamento é a mesma, tá bom? É a mesma.
Você que tem um carro desse aqui, que é cuidadoso, é cauteloso, esse óleo ele não é passível de troca, tá? A montadora fala isso, tá? Mas eu aconselho a você, pelo menos, substituir esse óleo uma vez por ano, tá? Você vai gastar aí uns R$ 200, R$ 250, mas vai ficar você vai prolongar a vida útil do seu câmbio, tá bom? Você vai ter um engate mais preciso, uma resposta mais rápida, tá? Então vai a dica aí, e depois que eu montar esse câmbio, eu vou dar uma volta com ele e falo para vocês como que ficou, tá? Mas a princípio, problema daquele Palio, falei tanto, né, gente? O problema daquele Palio era câmbio, tá? Câmbio encavalado, tá? Não posso afirmar que esse cara aqui não sofreu nenhum tipo de sequela, tá? Vou fazer alguns testes segunda-feira, hoje é sábado, finalzinho, tá? Vou fazer alguns testes segunda-feira. Se eu perceber ou tiver qualquer dúvida referente à qualidade do serviço, eu vou estar substituindo ele, tá? Eu não quero correr esse risco de pôr e depois ter que tirar, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana para vocês.